Tudo bem, pessoal? Queria conversar com vocês mais uma vez sobre uma coisa muito interessante. Bom, essa é interessante na área de biogás. Eu coloquei uma publicação, eu coloquei um vídeo no YouTube e recebi um comentário que eu achei interessante, em que alguém coloca lá, eu falei sobre o potencial de geração de biogás no Brasil, né? E peguei como exemplo um biodigestor da Alemanha. Então teve um comentário que a pessoa disse que não dá para pegar um exemplo da Alemanha porque o biodigestor tem que ser específico e adaptado para o Brasil. E aí eu achei a pergunta interessante e resolvi fazer um vídeo. Será que dá para usar biodigestor que funciona na Alemanha? Será que dá para usar ele no Brasil? Será que dá para pegar essa tecnologia que na Alemanha funciona no Brasil? Eu queria falar um pouco com vocês sobre esse assunto. Tem muita gente que cria aí um certo, sei lá, um misticismo, uma energia, um negócio, uma emoção, até as pessoas se emocionam ao falar desse tema. Não, na Alemanha não, só dá certo na Alemanha, no Brasil é diferente, tem que ser adaptado. Mas bom, pessoal, eu queria explicar para vocês uma coisa, pouquinho, talvez não seja tão simples, mas vamos lá, vou tentar explicar em palavras normais. Biodigestor, o que é biodigestor? A definição de biodigestor é um pouco complicada, mas no geral o que acontece lá dentro? A decomposição anaeróbia de matéria orgânica, ou seja, a decomposição de matéria orgânica na ausência de oxigênio. Não tem oxigênio, então tem lá um grupo de bactérias que na ausência de oxigênio conseguem sobreviver, se multiplicar e realizam o seu trabalho. Se colocar oxigênio, essas bactérias morrem. E aí, como a biodigestão, aliás, a digestão, mesmo aquela do seu estômago, tem 4 processos, 3 desses conseguem funcionar, mas o último de metanogênese não funciona. Então você tem somente geração de gás carbônico e vapor de água, basicamente. Essa seria a decomposição aeróbia. Na decomposição aeróbia, que é um processo normal, independente de tecnologia alemã, brasileira ou de quem quer que seja, basta que você tenha a digestão, ou seja, um barril qualquer fechado, e aí ocorre a geração de biogás, tá? Pelo fato de ter ausência, aliás, de não ter oxigênio dentro daquele balde. Pegue um balde grande, azul, um saco de lixo, sei lá, alguma coisa, coloque lá dentro matéria orgânica e coloque também algum dejeto, como nós vimos nos dejetos, tem as bactérias que fazem a digestão, coloque lá dentro, mistura bem aquilo ali, fecha, vai ocorrer então a geração de biogás. Cuidado para não explodir, não é brinquedo, às vezes a pressão aumenta e corre risco de explosão, então tenha cuidado ao fazer esse experimento. Ou seja, a geração de biogás ela ocorre somente pelo fato de ter matéria orgânica e na ausência de oxigênio, com um catalisador que é alguma bactéria que é responsável pela digestão, e isso vem do estômago de algum animal ou de um ser humano, pode acontecer também. Então você mistura aquilo lá e faz o seu experimento. O que a tecnologia alemã faz é, digamos assim, dar ao meio, né, ao meio onde está acontecendo a digestão, as condições necessárias para que essa digestão ocorra da maneira mais eficiente possível. Ou seja, no seu estômago, e eu estou falando do seu estômago mesmo, de você, pessoa, né, não agora somente do bovino, do suíno, porque também neles funciona. Acontece o que? O seu organismo faz um controle de temperatura. Ele mantém lá a temperatura do seu estômago entre 36 e 37 graus, né? E aí ele controla isso. Se você morrer, aí a digestão, a temperatura do seu corpo baixa, a digestão fica prejudicada. Então, por exemplo, se você pretende fazer digestão, não morra. Certo? Então esse é um bom conselho para quem quer fazer digestão, não morra, porque se morrer a temperatura baixa compromete a digestão e ela não acontece mais de maneira eficiente. Tem também no seu organismo o controle de pH, ou seja, de acidez. Se tiver muito ácido, você tem azias, aí o organismo já está avisando, olha, está muito ácido, então você vai lá e coloca alguma coisa para neutralizar um pouco isso, e aí o pH volta a ser mais ou menos neutro, e aí a digestão ocorre de maneira mais interessante. Já reparou que tem algumas coisas que a gente toma também para acelerar a digestão? Pois é, essas coisas tudo fazem parte do processo de digestão. E o que a tecnologia faz é estudar isso, de que forma, quais são as bactérias que precisam ser
estimuladas, né, que precisam se multiplicar para que a digestão ocorra de uma maneira eficiente. A tecnologia alemã, ou uma tecnologia automatizada, ela se encarrega de estudar isso. E aí a gente volta à nossa pergunta, será que dá para fazer isso no Brasil? Bom, pensem comigo. Se o processo de digestão é único em todo o planeta, em todos os seres vivos, em todos os seres vivos, humanos, animais e todo, é o mesmo, tá? Alguns com algumas particularidades, mas no geral é o mesmo. Então o processo de biodigestão pode ser automatizado da mesma forma no mundo inteiro. É por isso que o tão conhecido biodigestor indiano funciona na Índia e também faz a mesma coisa no Brasil. O biodigestor chinês funciona na China e também faz a mesma coisa no Brasil. Portanto, para concluir a pergunta, se o biodigestor alemão funciona na Alemanha, ele também vai funcionar no Brasil. Isso é fato, porque a decomposição ela ocorre se tiver matéria orgânica. Matéria orgânica, por outro lado, é formada por proteína, por açúcar, por gorduras, por amido, e esse material, na verdade, é que se decompõe, né? Agora falando já para os químicos, esse material é composto de moléculas, essas moléculas vão sendo quebradas, essas substâncias vão sendo quebradas em moléculas, e até restar somente um carbono, que é a base do metano, que é a base do biogás. Portanto, agora outra, um pouco de ironia também. Se a matéria orgânica na Alemanha é formada por proteína, gordura, açúcar, amido e tal, etc., no Brasil, até onde eu sei, também ainda era assim, a matéria orgânica ainda tinha proteína, tanto que a gente olha lá na descrição dos alimentos, a gente vê lá tanto de proteína, tanto de açúcar, tanto de não sei o quê. Então, até a última vez que eu estive no Brasil, e não faz muito tempo, nós estamos em novembro de 2014, foi mês passado, a matéria orgânica no Brasil ainda estava desse jeito, portanto, passível de decomposição anaeróbia, portanto, passível de uso de tecnologia alemã no Brasil. Tá certo? Então, para responder a pergunta, para resumir, isso é mito, pessoal. Tecnologia de biodigestor dá para usar em qualquer lugar do mundo, porque o processo de biodigestão é o mesmo. A cultura brasileira tende a comer mais carne, mais, mais comidas mais, quem sabe até saudáveis, sei lá, do que na Alemanha. Mas a composição desses alimentos, seja ele qual for, se for mais carne ou verdura, legume, tem lá proteína, gordura, não sei o que, e é isso que gera biogás, tá? Então é a mesma coisa, dá para usar tranquilamente. Pode usar, pode encomendar, estamos aí através do portal Resíduos Sólidos falando mais sobre biodigestores, sobre essa tecnologia também. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, nossos contatos estão lá no portal Resíduos Sólidos ou no portal do Biogás e, claro, através aqui do comentário nesse vídeo. Aproveite e assine o nosso canal aqui embaixo, deixa eu ver, aqui embaixo, ou é aqui embaixo, sei lá onde é, em algum lugar aqui, vocês vão ver, assine o canal para ficar ligado então nessas novidades sobre tecnologia e o melhor, biotecnologia, tá certo? Grande abraço, até a próxima.